Quando vocês veem essa estrutura, não têm noção do tamanho colossal da escultura em homenagem a Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Os dizeres já revelam o que de fato é um templo. Nesse templo e no coração do povo por quem ele salvou a União, a memória de Abraham Lincoln é consagrada para sempre. Aqui é um templo. O espírito Abraham Lincoln é guia espiritual dos Estados Unidos da América por revelação do espírito Eugênio Spazio. Ela é colossal, toda a estrutura do templo é um templo laico espiritual. Espiritual não religioso, porque esse é um gênio do plano sublime que desceu pessoalmente para dirigir a nação que ele conduzia do plano espiritual para um momento dos mais críticos da sua história, para não só preservar a União, porque na época, em 1922, quando foi concluída a construção dessa estrutura monumental, não se poderia falar muito sobre o assunto da emancipação da raça negra. Assim, ele que, homem branco da elite, estava disposto a sangrar o povo se necessário para libertar uma nação focada na primazia da liberdade e da igualdade dos seres humanos, para que esse país não tivesse a chaga da escravidão, fosse abolida para sempre, abominada com total execração da história, a ferida moral incompreensível e inapagável da escravidão, como no Brasil nós também tivemos. Para Abraham Lincoln, nosso respeito, nossa devoção como representante da espiritualidade sublime, dos Cristos de Deus, da divindade, nosso preto de homenagem, nossa gratidão e nossa reverência. Não só para o povo que ele dirige, que guia do plano espiritual, porque continua guiando, mas para todas as nações da Terra, que tem aqui um experimento importantíssimo nos Estados Unidos. A convivência interétnica, intercultural, interlinguística, porque a Terra é uma aldeia global, como diz Marshall McLuhan. Nós estamos cada vez um planeta menor em termos relativos, cada vez precisando mais viver de maneira fraterna, solidária, com consciência clara da interdependência, o único princípio que vai poder nos salvar de vários caminhos possíveis de um Armagedon, um apocalipse multifacetado que nos ameaça em termos ecológicos, políticos e bélicos, como nós vemos agora, até no aspecto
pandêmico, que Nossa Senhora das Maravilhas em Transbordamento, Nosso Senhor, nosso Mestre Senhor Jesus, o Arcanjo Búdico Gabriel e todos os gênios celestes que algum dia desceram à Terra, como Abraham Lincoln, nos tragam com o seu poder de gênio e de sentimento, de inteligência e de sentimento, nos libertar do jugo de todas as formas de tirania, de todas as formas de escravidão mental, inclusive aquelas disfarçadas de liberdade e que, em verdade, aliciam pessoas para serem parasitadas em função de interesses de grupos minoritários. O espírito de sacralidade que pervaga o ambiente é óbvio. Existem placas pedindo silêncio e respeito, mas as pessoas, apesar de muitas estarem em turismo e a movimentação ser grande, normalmente falam mais baixo quando estão aqui. Existe essa psicosfera de reverência e devoção por um dos seres que veio à Terra para cumprir uma missão salvadora, salvífica em relação à humanidade inteira, e não só em relação a esse povo, e não só em relação à união territorial, nacional de um país, mas sobremaneira em relação à dignificação de todos os seres humanos, como era a questão grave na época das pessoas que nascem negras ou mestiças, e como ainda hoje é para todas as minorias. Só há uma causa, a humanidade. Só uma verdadeira pátria, a espiritual. Só há uma verdadeira nação, a humanidade. Martin Luther King Jr., que fez uma conferência muito próxima daqui, aquela famosa conferência em que ele lembrava: eu tenho um sonho, em que crianças poderão brincar juntas, meus filhos, crianças negras com crianças brancas, disse certa vez que ou viveríamos todos como irmãos, ou iríamos perecer todos como tolos. A interdependência, a vivência como uma comunidade global, tudo isso é vivenciado há decênios aqui nos Estados Unidos. Sobremaneira na região da Bosch, essa grande área metropolitana de New England, que começa em Boston e termina em Washington. E por outro lado, em Nova York, que é a região mais multicultural, multilinguística do mundo. É um experimento de significância ímpar, que é vital para a sobrevivência da nossa humanidade nesse planeta.